aqui nós estamos em mais um dia, segundo dia dessa campanha Mais de Deus. Para nos conectarmos, para estarmos mais próximas, mais alinhadas, mais conectadas, mais no centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos em Deus e Deus está em nós, Jesus ele fala, né, que se a palavra de Deus estiver em nós, se nós estivermos em Deus e a palavra de Deus estiver em nós, nós podemos pedir o que quiser, né? E aí talvez você possa pensar, então eu vou pedir, então eu vou fazer isso e vou pedir aquilo que eu desejo. Só que acontece algo muito poderoso quando nós nos conectamos em Deus e quando a palavra de Deus está em nós. Nós deixamos de querer as nossas próprias coisas. Nós deixamos de querer os nossos próprios desejos. Porque quando a palavra de Deus está em nós, quando Deus está em nós e quando nós estamos em Deus, nós passamos a sonhar os sonhos de Deus. Nós passamos a desejar mais essa presença. Nós passamos a almejar mais essa presença. E a gente não consegue pedir outra coisa que não seja aquilo que está alinhado com os céus. E por isso Jesus afirma, tudo que vocês pedirem. Por quê? Porque nós estamos alinhados de uma tal forma de que a nossa vontade não passa a ser mais a nossa prioridade, mas aquilo que Deus quer. É o que queima o nosso coração. Assim como esse louvor, não tem mais outro lugar, não tem mais outra experiência, não tem mais outro desejo que não seja estar no centro da tua vontade, estar no centro da tua presença, Deus. Que você possa se permitir queimar o seu coração por isso, por essa presença que nunca te deixou, por essa presença que te compreende, por essa presença que conhece você como seus pais não conhecem, que conhece os planos que você não imagina, essa presença que te ama, essa presença que nunca te abandonou, que nunca vai embora. É Ele que está aqui por você, para você. Desfruta dessa presença através desses dias aí que o Senhor vai falar aos nossos corações, que você possa descer em um pouco mais em profundidade nesse nível de intimidade com Deus. Não importa qual seja o nível de intimidade com Deus que você esteja nesse momento, mas que no decorrer desses dias que você possa acessar um nível mais profundo do nível que você está hoje. Amém? Vou passar aqui a palavra para a Emanuele e daqui a pouco eu volto falando a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Eu vou contar a história em que Isaías é chamado para ser profeta. É do capítulo 6 ao capítulo 9. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Glória a Deus. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo que foi ficando cheio de fumaça. Então disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos o Rei, o Senhor Todo-Poderoso,
Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora esta brasa tocou os seus lábios e as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Amém. Conta aí. Fala aí sobre essa palavra. O que você tem a dizer sobre essa palavra? Então, essa palavra diz que Isaías não queria ser profeta, porque ele tinha lábios impuros. O que é lábios impuros? Lábios impuros é quando a pessoa fala mentiras, fala mal dos outros, xinga, fala um monte de coisa assim errada. E ele não queria ser profeta por causa disso, porque os lábios dele são impuros. Então, Deus enviou um anjo, uma brasa, um fogo do céu. O fogo do céu não queima. Aí botou na boca dele. Ele disse que agora ele seria profeta por causa da abençoação que Deus botou para os lábios dele serem puros novamente. E então Isaías passou a ser profeta desde aquele dia. E isso tudo aconteceu no ano em que o rei Urias morreu e era primo de Isaías. É isso que eu tenho a dizer. Essa é uma experiência muito forte. Uma experiência que dividiu a vida de Isaías em antes e depois. Na verdade, Isaías não sabia, né, que ele ia ser chamado para aquela missão. Mas naquele dia a vida dele foi dividida em antes e depois. Antes daquela experiência com Deus, Isaías era um homem que tinha lábios impuros, e ele reconhece isso porque diante da santidade de Deus a gente não tem capacidade nem mais de olhar para o defeito do outro, né? Porque enquanto a gente acha que está no ego, acha que está na razão, a gente consegue com muita facilidade enxergar os defeitos do outro, querer que o outro mude. Mas quando a gente se encontra com a presença de Deus, quando a gente tem uma experiência com a presença de Deus, com a santidade de Deus, a gente só consegue enxergar o quanto que a gente precisa se limpar, o quanto que a gente precisa se purificar. E foi exatamente isso que Isaías declarou. Ele, quando ele viu quando ele estava vivendo aquele momento, ele só conseguia perceber: ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu vi o Senhor, eu vi a glória do Senhor aqui, eu vi os anjos aqui. E nem os anjos, que são seres espirituais,
conseguem contemplar a glória de Deus. A Bíblia fala que eles têm 6 asas. Existe um tipo de anjo que tem 6 asas, os serafins. E a Bíblia fala que neste momento que Isaías viu essa visão, que Isaías teve essa experiência, os anjos estavam dizendo ali, né? Eu tô bem, Vanessinha. Cheiro, minha linda. Deus abençoe a sua vida. Shalom. A Bíblia fala que os anjos com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam o seu rosto e com 2 asas cobriam os seus pés. Porque tamanha a glória de Deus que nem os anjos conseguem se conter, né? Tem um louvor que fala: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo, santo, santo? Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. A gente, diante da glória de Deus, a gente só consegue compreender o quanto nós precisamos nos purificar, né? E Isaías reconhecendo isso e clamando por isso naquele momento, reconhecendo a sua falha, reconhecendo que tinha lábios impuros. A Bíblia fala que o anjo desceu, tocou na boca de Isaías e falou: o seu problema está resolvido, né? Os seus pecados estão perdoados e agora você está pronto para anunciar aquilo que o Senhor vai falar através de você, né? Então Isaías foi um dos maiores profetas da antiga aliança. Isaías foi um profeta messiânico que anunciou, né, com muitas passagens acerca de Jesus, acerca de que o Messias viria, porque então somente isso começou através dessa experiência, em que dividiu a vida daquele simples homem em um profeta, em um grande homem de Deus. E nós estamos aqui mais de 2000 anos depois, muito mais falando desse homem. Então é exatamente isso. Eu poderia parar aqui, na verdade dá para parar aqui só nessa passagem, né? Eu ia programar aqui outra passagem, mas a verdade é que só essa passagem aqui já revela uma experiência aqui que tem tudo a ver com a nossa campanha, né? Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Isaías estava no lugar certo, na hora certa. Ele estava ali no templo, ele estava ali, né, vendo, buscando ao Senhor. E eu acredito que ele jamais imaginava que ele iria vivenciar aquela experiência. Então é assim, às vezes em momentos em que parece que vai ser só mais uma oração, vai ser só mais uma ida na igreja, vai ser só mais um culto. E talvez seja nesse dia, né, em que você se entregue naquele lugar e você tenha uma experiência com Deus. Talvez você fazendo a oração aí nessa noite na sua casa, aonde você estiver, talvez você vai ver esse vídeo, você esteja trabalhando, você esteja fazendo qualquer outra coisa. E talvez depois de ver esse vídeo você tenha um encontro com Deus, você tenha uma experiência com Deus, você faça uma oração sincera de reconhecimento: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso buscar mais do Senhor, eu preciso buscar mais a Tua face. E o Senhor vai dividir a sua vida, e antes e depois de uma experiência com Ele. Porque não tem como a gente ter uma experiência com Deus e a gente ser a mesma pessoa de sempre, sabe? Então, meu desejo nessa madrugada, nesse dia, é que você tenha uma experiência com Deus. É que nós tenhamos experiências, não só uma. Porque a nossa vida é crescer em graça e em conhecimento. É continuar crescendo e prosseguir em conhecer ao Senhor. É um eterno mergulhar. Então eu desejo que nessa madrugada que o seu coração queime em mergulhar um pouco mais nessa presença, em mergulhar um pouco mais em conhecer esse Deus e em prosseguir em conhecer esse Deus. Porque pode ter certeza, quando você sair da superfície, você vai sair das suas dores, você vai sair das suas preocupações, das suas limitações físicas, das suas limitações e preocupações terrenas. Porque não tem como. Quando a pessoa acessa esse lugar, a Bíblia fala que Moisés ele subiu ao monte e ficou lá 40 dias. Imagine, 40 dias. As pessoas acharam que Moisés já tinha morrido. Mas a verdade é que ele estava em contato com Deus. E quando nós entramos em profunda intimidade com o Senhor, quando nós estamos em uma total intimidade, alinhado com o Senhor, a verdade é que parece que o tempo para, sabe? Parece que qualquer outra coisa perde o sentido, qualquer outra coisa perde a importância, porque a glória de Deus é suficiente, sabe? Que você acesse essa glória, que você acesse esse nível, que você chegue nesse lugar a ponto de
todas as suas outras inquietações e preocupações caiam por terra diante dessa glória que é apaixonante. Apaixonante. Então, fica essa passagem aqui hoje, uma passagem que vale pela fala das duas, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, assim como resplandeceu a face de Moisés quando Moisés desceu daquele monte. A Bíblia fala que as pessoas não conseguiam nem olhar para a face de Moisés, tamanha era a glória que resplandecia naquele rosto. Então, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti, como teve de Isaías. E desceu com Atenais. Um anjo desceu com Atenais e purificou os lábios de Isaías. E os lábios de Isaías não saíam mais palavras impuras, mas saíam palavras que anunciavam, que profetizavam, que revelavam aquilo que ainda estava por vir. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Beijo no seu coração. Eu desejo para você a Shalom. Que na sua vida não tenha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia. Glória a Deus. Tchau, tchau.